Olá, bom dia. Aqui Rita Nunes com vocês com esse vídeo. E nesse vídeo eu quero falar sobre autismo. Em um dos grupos que eu faço parte hoje de manhã, surgiu o assunto de que os autistas, elas são pessoas espiritualmente mais elevadas do que as demais pessoas. E eu prontamente refutei esse argumento, porque essa questão de espiritualização do autismo, de romantização do autismo, tem servido como paliativo na mentalidade de muitos pais, de muitas mães, para se conformarem com essa ideia de que é uma questão espiritual, de que é uma questão de evolução espiritual e de que o seu filho é, inclusive, melhor espiritualmente, mais elevado espiritualmente do que as demais pessoas. E o que isso pode acontecer? Pode acontecer que muitos pais não corram atrás, porque o autismo é uma corrida contra o tempo. O autismo é uma deficiência. As pessoas que nascem com autismo, elas nascem com uma deficiência em sua formação neuronal e que vai prejudicar o seu desenvolvimento, que vai prejudicar a sua comunicação, que vai prejudicar a sua interação. E dependendo do grau de autismo, essa pessoa vai precisar de muito mais apoio para viver, chegando ao ponto de que alguns autistas não têm nenhuma autonomia para comer, para se vestir. Alguns autistas, mesmo adultos, eles comem dando a comida na boca. E isso não existe. O ser humano nasceu para desenvolver. Se o ser humano nasceu e chegou chegou na época dele ter determinados ganhos no desenvolvimento e ele não teve, alguma coisa está errada. Precisa ser investigado e precisa ser tratado. E se nós lidamos com o autismo com uma mentalidade romântica, é um ser superior, é um anjo de luz, é um anjo azul, nós podemos baixar a guarda e deixar com que essa criança cresça sem ter as intervenções necessárias, o tratamento necessário. E um agravante nisso é que devido à neuroplasticidade ou à plasticidade neuronal, os tratamentos e as intervenções dos primeiros anos de vida, elas podem ter muito mais sucesso do que à medida que vai crescendo. Alguns profissionais dizem que essa neuroplasticidade, ela acompanha o ser humano até o fim da vida, mas ela é muito maior nos primeiros anos, tornando o tratamento cedo, o tratamento precoce, muito mais eficaz. Então, enquanto os pais às vezes cochilam com essa ideia, nesse meio termo, pensando nisso, elas podem estar perdendo um precioso tempo de dar desenvolvimento adequado a essa criança, de tal forma que ela possa ter uma vida muito melhor, muito mais independente na sua vida adulta. Nós não podemos pagar para ver, não podemos perder esse tempo. Estava conversando com duas colegas no privado. Uma delas falou comigo que tem uma sobrinha de 2 anos. Eu falei com ela, não deixa passar o tempo, vai atrás. Hoje o meu Moisés está com 12 anos. O diagnóstico veio aos 6 anos e meio. Então eu perdi um tempo grande demais. Eu perdi um tempo preciosíssimo e que não vai voltar. Mas para que isso não aconteça com seu filho, não romantize o autismo. Não existe ideia que anjo nasce de barriga de mulher. Não existe ideia de que anjos crescem pelos pelo corpo. Não existe isso de que os anjos, as meninas que são anjos, elas menstruam. Não existe isso. O que acontece é que você tem hoje uma criança que as características delas são alguns atrasos, elas se assemelham muito às demais crianças, mas a gravidade disso é que quanto mais essa criança cresce, mais o autismo vai separá-la do convívio social, por causa da dificuldade de interação, por causa da dificuldade de comunicação. Então essa criança precisa ser tratada. É uma questão de sobrevivência, é uma questão de socorro. Eu costumo dizer que autismo é questão de sobrevivência. Com o desenvolvimento e autonomia não se negocia, não podemos pagar para ver. Existem alguns adultos autistas que têm completa dependência, às vezes, de uma mãe, só da mãe. Muitas mães são abandonadas pelo pai, são negligenciadas pela família, são abandonadas pelo poder público, porque esses autistas são entregues. Então a pessoa vai espiritualizar assim, e depois que eles ficarem adultos, como é que vai ser? Como é que vai ser uma mãe ter que entrar num banheiro masculino com esse rapaz? Como é que vai ser você trocar as fraldas de um adulto porque não tem autonomia para usar o banheiro? Como é que vai ser você ter que estar o tempo todo? E algumas vezes as mães são muito mais velhas. Eu, por exemplo, tenho 46 anos, meu filho tem 12. Eu sou 34 anos mais velha que meu filho. Então nós vamos nos separar aí pela frente. Eu vou partir dessa vida e vou deixá-lo aqui. Então é bom que quando isso acontecer, o meu filho tenha a máxima autonomia possível para poder cuidar-se, para poder
ter uma vida funcional dentro do possível. E se as intervenções forem feitas adequadamente, se houver ajuda profissional, se houverem modificações no ambiente familiar, esse autista pode ter uma vida muito próxima do padrão de normalidade de uma vida típica. Então não cochile nisso, não romantize o autismo, isso é uma questão muito séria. Eu gosto muito de citar o caso de André, de Fernandópolis, São Paulo. Eu vou deixar o link do vídeo do André na descrição do vídeo. Assista o vídeo do André. O vídeo do André me acordou para a vida, porque eu vi o meu filho na vida do André. Quando Moisés tinha 6 anos e meio, ele era agressivo, ele mordia, ele beliscava, ele corria pela casa, ele se jogava no chão. Era impossível aguardar um ônibus no ponto de ônibus, era impossível aguardar numa sala de espera, era uma perplexidade, uma agonia, uma tristeza, porque quanto mais eles crescem, mais eles vão se isolando do mundo, mais eles perdem o interesse pela comunicação, porque eles não entendem de comunicação, eles não sabem responder quando são chamados, muitos são tratados como mudos. Moisés, uma profissional lá na minha cidade natal, disse que ele tinha mutismo, que era uma característica do autismo e que ele não iria falar. No entanto, hoje ele está alfabetizado aos 12 anos. No entanto, hoje ele sabe ler, escreve com alguma dificuldade, se comunica de forma sistemática, mas tiveram muitos ganhos. Agora você que tem a sua criança pequena, você tem muita chance de não permitir que o seu filho cresça assim, para se ficar como o meu, ainda um pouco limitado, ou como o André. André vive com correntes, André vive com cadeados, André toma mais de 10 remédios, André não tem nenhuma autonomia, a mãe dele vegeta ali do seu lado dia e noite, às vezes ele gritando o dia inteiro, acorrentado. Então não é justo que o ser humano viva assim. Nós não temos ideia, não temos relatos de que existiu seres humanos que fossem anjos e que vivessem dessa forma. Essa não é uma vida de anjo. Algumas pessoas falam assim, a Rede Globo uma vez passou um personagem de Tonho da Lua que era autista. Não, que não é autismo, não era autismo, não se falava sobre autismo, não se conhecia autismo. O autismo veio, diz que uns 10 anos para cá, que veio ser falado, que as pessoas tiveram noção do que é autismo. Então o autismo vai levar essa criança para o completo isolamento, caso não seja tratado. Então faça as intervenções, não trate o autismo como espiritualidade, não romantize o autismo. Se você quer chamar o seu filho de anjo azul por uma questão de carinho, ok, mas não baixe a guarda, porque com desenvolvimento e autonomia não se negocia. Que Deus abençoe as nossas crianças, que seja dado a elas o direito de ir e vir, que seja dado a elas o direito de ter uma comunicação funcional, não soltar palavras soltas, mas falar com a intenção de se comunicar. E que Deus abençoe você. Se você gostou, compartilhe, não deixe essa bandeira cair. Vamos lutar pela causa do autismo. Deus abençoe você.